Então, boa noite a todos. Que Jesus Olá. nos abençoe a todos, nos ilumine a todos, nos inspire para que tenhamos um momento de reflexão com essa temática da lei da sociedade. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse aspecto da lei de sociedade, que é uma das leis morais, né, constantes lá no livro terceiro do Livro dos Espíritos, que vai ali da questão 614 até a 919A. E antes que cheguemos na questão 766, que inaugura a lei da sociedade, nós vamos começar na 614. Eu não vou falar uma por uma, as questões não, tá? Fiquem tranquilos. Mas por que na 614? Porque ela é quem inaugura, de fato, as leis morais. Né? E a pergunta ela é significativa, porque pergunta-se aos espíritos o que se entende por lei natural. E os espíritos respondem, é a lei de Deus, né? Única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela que indica o que deve e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos a profundidade, né, da resposta. A lei natural, e aí as leis físicas, leis morais, são leis de Deus. A lei natural é a lei de Deus, única, e com um objetivo certo para a felicidade do homem, para a nossa felicidade. Então, todas as leis de Deus, né, ou lei natural, elas só têm uma finalidade, que é a nossa felicidade. Tudo que advém do Criador só nos chega para atender essa finalidade, a nossa felicidade. E eles acrescentam que essa lei diz-nos o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Então está claro o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Né? E acrescentam que o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei ele se afasta. Vejamos a palavra utilizada, né, turma? Infeliz. Né? O que significa esse prefixo in? Negação. O prefixo in significa negação. Infelicidade é a negação da felicidade. Então vejamos que eles não disseram, né, o homem só é triste. Não, o homem é infeliz quando dessa lei ele se afasta. Ou seja, somos infelizes quando negamos a felicidade. E negar a felicidade não é torná-la inexistente. A felicidade ela continua existindo, mas nós nos contrapomos a ela. E quando nos contrapomos à felicidade? Quando que isso acontece? Quando nos afastamos da lei de Deus. Em corroboração a essa questão 614, nós temos a questão 621, que nos fala onde está escrita essa lei de Deus, a lei natural. E os espíritos responderam na consciência. Interessante. A lei de Deus está escrita em nossa consciência e essa lei é para nossa felicidade. E nos leva a, né, a inferir que a felicidade é um estado de consciência, que independe de elementos outros que não sejam a própria consciência. Mas dizia Tácito, na Roma Antiga, a consciência é um juiz íntegro, porém, algumas vezes fraco, para aplicar em si as sanções que aplica a outrem.
E aí nós temos efeitos modulatórios da lei de Deus, segundo a consciência de cada um, segundo o nível de consciência de cada um. Para que olhemos a sociedade, é preciso entendermos que o nosso olhar se faz a partir da nossa consciência. E, embora a lei de Deus ela impere, né, turma, impera, nós vamos decodificando-a em função do nosso estado de consciência. E daí, e vamos agora à questão 766, mas com essa ideia de estado de consciência, até porque quando olhamos as parábolas do reino de Cristo, né, do reino de Jesus, todas elas nos levam a um ponto só. Sem analisar ali, né, o aspecto didático das palavras, mas pensemos, as parábolas do reino. Jesus dizia, dependendo dos interlocutores, o reino de Deus é semelhante a, e falando com camponeses, a um homem que semeou a semente e à noite veio o inimigo, semeou o joio. E segue a parábola. Quando Jesus falava a pescadores, né, ele dizia, há um homem que foi ao mar, jogou as redes e pegou peixes grandes e pequenos. E a parábola segue. Ou semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo, e a parábola segue. Ou semelhante a um homem que encontrou uma pérola, e sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha, vendeu aquela pérola e segue a parábola. Ou semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou o fermento, e a massa cresceu, e segue a parábola. Então, em todas essas parábolas, nós temos um elemento comum presente em todas elas. Onde se semeia uma semente? Dentro de um sulco, né? Um sulco. Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde estava o tesouro? Enterrado em um campo. E onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. E o fermento, né? E uma massa? Ela age de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. O que nós temos em comum nessas parábolas? Interioridade. Interiorização. O reino de Deus, dizia Jesus, não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de nós. É uma consonância perfeita com a questão 621 do Livro dos Espíritos, ou a questão, né, 621 em consonância perfeita com essas palavras do Cristo, né, dentro de nós. E quando falamos em sociedade, então, nessa questão 766, nós a colocamos como parte da lei natural, porque essa é a pergunta, né? Se a vida em sociedade faz parte da lei natural. E os espíritos respondem que sim. O homem foi feito para viver em sociedade. Nós fomos feitos para vivermos em sociedade. E não foi dado ao homem todas as suas faculdades, entre elas, né? A fala, para viver isolado. E isso que eles respondem nessa questão 766. E fomos feitos, né, simbolicamente, o verbo fazer, e fomos feitos para viver em sociedade, que é uma ideia até aristotélica do homem ser um ser social, né? Mas somos sim seres sociais. Porque, se olharmos a questão seguinte, a 766, ou mesmo a 768, nós veremos que os espíritos dizem que nós não podemos viver no isolamento. 767. Pois no isolamento nós nos embrutecemos. E na 768 diz que não possuímos todas as faculdades para vivermos isolados, para nos bastar a nós mesmos. Então, não há dúvidas
que nós fomos feitos para viver em sociedade. Para exercermos, por exemplo, nossos direitos, deveres, nossas ações, nossos pensamentos em comunicação com os demais. O que nos leva à questão 919. Qual é o meio prático e eficaz para vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E a resposta foi, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho dá uma aula, né, na questão 919A, sobre o autoconhecer-se pela autoanálise. Mas nós temos também, turma, duas outras formas de autoconhecimento também. Pela dor, né, pelo sofrimento e pelo convívio com o semelhante. A convivência é a escola bendita. Porque na convivência com o semelhante, eu posso analisar-me. Eu posso analisar, né, a mim mesmo pelas minhas reações, as reações do meu semelhante. E a sociedade, então, é essa escola. Por isso a lei de sociedade. Por isso as leis morais nos conduzem às condições de felicidade. Felicidade por conviver com pessoas, tendo nessa convivência a oportunidade de me conhecer. E poder fazer aquilo que Santo Agostinho colocou na questão 919A, que é ver o que há em mim, né, para ser modificado. Para nós modificarmos isso. Para ser melhorado, digamos assim, né? Eu posso fazer a autoanálise em cada convivência, em cada situação de convivência, como me olhar na convivência. Né? Vamos pensar juntos? Como nós somos entre estranhos? Como nós somos entre os conhecidos? Como nós somos em casa? Como nós somos na rua? Quer ver alguns exemplos? Entre estranhos, né? Por favor, muito obrigado. Não seja por isso. Ah, você primeiro. Com licença. Geralmente. Em casa. Cala. Quieta. Senta aí. Silêncio. Vejam. Eu, por exemplo. Márcio. Eu sou quem? De casa ou da rua? Na rua, entre estranhos, eu me mostro como eu quero que me vejam. Né? Em casa, eu me mostro como eu sou. A primeira sociedade que nós temos. Família. Porque, conforme capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito renasce no meio em que já viveu para restabelecer as relações destruídas de vivências anteriores. Entre estranhos, por exemplo, né? Um outro exemplo, alguém que trabalha no comércio, balconista ou atendente, sábado, 3 da tarde, já guardando a última peça de roupa na prateleira, já pensando assim, né, turma? Agora eu vou me embora, só segunda. E aí você se vira, chega um cliente estranho, você nunca viu, e ele diz assim: você já está fechando a loja? Você responde: que isso? Essa loja não fecha, por favor, vamos entrar. Fique à vontade. E aí desce toda aquela roupa, mostra toda aquela roupa, e o cliente diz assim: eu estou meio assim, em dúvida, eu vou voltar segunda-feira. Pode voltar segunda-feira, aqui está meu cartão, procure-me que eu faço questão de atender. Guardo tudo de novo, vou embora. No outro sábado, situação idêntica, turma. Guardando a última peça de roupa, 3 horas da tarde, já louco para ir embora, chega um cliente, mas dessa vez conhecido, amigão, parente ou familiar, e pergunta:
Você já está fechando a loja? Estou. Volta segunda-feira. Por que o estranho eu trato bem e o íntimo, o conhecido, eu trato com certa diferença? Andando pela rua, cruzamos com alguém, encontramos com alguém conhecido, né? Mas aí, dependendo da fase que a gente está passando na vida, a gente passa pensando em várias coisas, né? A gente não percebe a pessoa. E, de repente, ela diz assim, ô, você não vai me cumprimentar, não? Você dormiu comigo? Quer dizer, quem dorme junto nos cumprimenta? A lógica é essa, então? Você não vai me cumprimentar? Você dormiu comigo, por acaso? Já ouviu isso? Quer dizer que marido e mulher, esposa e esposo não se cumprimentam? Acorda cada um para o seu canto e dane-se. Vejam o que está inserido em alguns momentos em nossa cultura, né? Porque quanto mais íntimo, mais distante. Quanto mais íntimos, mais nós somos o que somos, né? Basta observar, quando se pergunta, né, no Livro dos Espíritos, lá pela questão 461 até 464, qual dos pensamentos são nossos e quais são sugeridos pelos Espíritos? E eles respondem o quê? Que aquele primeiro que nos vem são nossos, né? Ou seja, quando eu ajo por reflexo, quando eu ajo por, né, aspas aqui, instinto, é o que eu sou. E aí, em casa, eu só ajo naturalmente, né, turma? Sem pensar. Quando eu ajo sem pensar, eu me mostro como eu sou. Porque quando eu penso, vai que não pega bem, deixa eu mudar a conduta, né? O que vão falar de mim, etc. Por isso a convivência, por isso como é que é a palavra mesmo? A intimidade vai abrindo esses espaços para que nós nos mostremos como nós somos, né? Indiferentes, algumas vezes, rancorosos, ou amorosos, cuidadores, cada um se mostra como é. E algumas pessoas dizem assim, ó, não, mas é que, como nós convivemos demais, sempre juntos, acaba que a rotina nos distancia. E eu pergunto, o que é rotina? O que é rotina? É fazer a mesma coisa sempre? É isso, rotina? Por exemplo, vocês almoçaram ontem? Anteontem também? Almoçaram no domingo? Eles almoçam todos os dias, né, turma? Mas isso é uma rotina danada, né? Eu não sei como vocês aguentam isso, né? Dormiram, vão dormir essa noite, né? Dormiram a noite passada, a outra noite, e querem continuar dormindo todos os dias? Isso é uma rotina. Eu não aguento isso. Vejam, se rotina é fazer a mesma coisa sempre, não comemos senão fruto da rotina. Por que não é fazer a mesma coisa sempre? Porque cada dia estou com uma fome diferente. E aí tá. Às vezes, turma, né? Num domingo à tarde, a gente pensa, eu quero comer um trem diferente, né? Algo diferente. Principalmente num domingo à tarde, quando não tem nada para fazer, a gente passa a achar. Tem fome às vezes, né? Aí a gente abre a geladeira cheia, né? E às vezes é a criança que está pedindo, e você fala assim para a criança: come aí, filho, come aí, filho. Aí a criança vira para você e diz: eu quero um trem diferente. Mas você não quer nada. Mas se rotina é fazer a mesma coisa sempre, então nada disso poderia ser rotineiro. O que, o que nos leva a uma letra de música dos anos 70. Anos 70, tá, turma? Que óbvio eu não conhecia. Eu não sou tão velho assim. Meu pai que me disse. Não sou tão velho assim. A música diz assim, ó. Todo dia ela faz, tudo sempre igual. Acorda às 6 da manhã e vem com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Onde é que está a rotina nessa letra?
Todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, me vem com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Onde que está a rotina? A rotina está no sorriso pontual. Nós não sorrimos de hora marcada, né? O sorriso ele é fruto de um sentimento. Sentimento não tem diapasão, né? Não tem hora. É quando eu me sinto. E quando o sorriso ele é pontual, aí sim virou rotina. Eu transformei meu sentimento simplesmente em algo cultural. E a rotina está aí. A rotina não está em fazer a mesma coisa sempre. A rotina está em sempre ser o mesmo quando se faz a mesma coisa. Não melhorando-a, não valorizando-a, não transformando-a. E é isso, então, que faz com que nos tratemos mais próximos, porém distantes. Porque reduzimos o nosso sentimento, pura e simples, a uma convivência. E não elevamos a consciência, aliás, não elevamos a convivência ao nível do sentimento. Por isso a lei de sociedade nos é necessária. Por isso a convivência é uma escola de autoaprendizado, não para que eu aprenda sobre a outra pessoa, não é sobre a outra pessoa, mas para que eu aprenda sobre eu mesmo, sobre nós mesmos, para que eu possa observar as minhas atitudes e fazer aquela pergunta que Santo Agostinho sugeriu na 919A, no Livro dos Espíritos. Não só perguntar o que eu fiz, mas por que eu fiz. Porque muitas vezes fazemos atos bons com interesses escusos, né? O que nos faz lembrar uma fala de Leon Denis, no capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele diz: quando os meus atos são bons, os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Por isso, Santo Agostinho pediu que perguntássemos não somente o que fizemos, mas por que fizemos. E ele acrescenta, né? As respostas serão para ti um indicativo de algo que precisais mudar. Vejam. E a convivência vai indicando isso para a gente, né? Por isso, a lei de sociedade, por isso precisamos conviver e estabelecer o relacionamento interpessoal entre nós, entre as pessoas, o relacionamento interpessoal em que cada um de nós respeita cada um dos outros e cada um dos outros respeita a nós. Ó, Júlio chorando. Numa convivência, né, eu não posso exigir retorno daquilo que eu faço, retorno de outra pessoa. Uma convivência que eu não posso dizer para que me ame, porque eu amo as pessoas. Mas uma convivência que me leva a sentir e agir. Como num poema de Carlos Drummond de Andrade, ele dizia: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Vejam, o fato de eu amar uma pessoa não obriga essa pessoa a amar-me, mas não me desobriga, né, no bom sentido, de deixar de amá-la. E como é que faz o desfecho dessa história, desse poema de Carlos Drummond de Andrade? Na estrofe seguinte, né? João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim cometeu suicídio e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vejam, o desfecho não é o que eu quero, não é o que eu exijo. O desfecho é a consequência daquilo que eu faço. A vida, turma, ela não age. A vida, ela reage.
a vida nos dá, senão a devolução daquilo que nós damos para ela. Por exemplo, viva com otimismo, a vida é otimista. Viva com bom ânimo, a vida nos anima. A vida devolve aquilo que nós damos para ela. E na convivência, o que nos volta é aquilo que nós fazemos. Eu não posso exigir amor, eu posso amar. Não posso exigir respeito, posso respeitar. Porque na convivência, muitas vezes, nós tentamos, em alguns momentos, algo impossível, que é mudar o comportamento do outro sem antes mudar o nosso. Isso é impossível. Ninguém muda o outro, né? Tentar mudar o comportamento do outro sem antes mudar o nosso, sem clima não há mudança, né? O primeiro passo é dado por aquele, por aquela que já compreendeu. E muitas vezes, ceder é ganhar. Ceder é ganhar. Uma relação conjugal, por exemplo, é um contrato, né? Na verdade, de cessão. Cessão individual para que haja ganho coletivo. Cedem cada um dos cônjuges, né? Cede cada um dos cônjuges, ganha o casal. Aquela união que, por exemplo, já se pensa no que eu vou ganhar, já começa perdendo. Quem vê outro exemplo? Um casal de noivos que vai se casar. A noiva chega para a mãe e fala: Mãe, eu vou me casar. E a mãe responde: Minha filha do céu, você vai se casar com aquele moço? Vocês dois brigam o dia todo. E a filha diz: Pode deixar, mãe. Pode deixar, mãe. Depois que nós nos casarmos, eu mudo ele. Eu mudo ele. A mãe do rapaz, né, fala a mesma coisa para ela. Ele vai falar com a mãe, que vai se casar, e a mãe fala, né? Filho do céu, você vai se casar com aquela moça. Vocês brigam o dia todo. E o que ele fala? Pode deixar, mãe. Depois que nós nos casarmos, eu mudo ela. Eu mudo ela. Depois de casarem, ela o transforma e vice-versa. Ele fica igual ela era, ela fica igual ele era. Diferente do mesmo jeito, né? Isso não é assim, Bruno. Poderia ser feito assim, ó. Pode deixar, mãe. Eu me transformo. Pode deixar, mãe. Eu me transformo. Cada um fala assim, né? E os dois ganham. Percebem? Há um provérbio chinês que diz: o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Olha que interessante. E o espírito amigo, a irmã Rosária, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar. Mais tolo? Calado eu já sou, né? Ela nos chama por tolos e nós achamos ótimo. Porque ela diz, para um mais tolo, já parte do princípio que eu sou tolo. O outro é mais, porque resolveu falar. Então, nem que seja para sermos menos tolos, vamos ouvir mais, falarmos menos. Essa é uma das regras da convivência. Por que falamos tanto? Porque existem duas regras para uma convivência. Só duas, turma. A primeira regra é que todo mundo tem razão. E a segunda regra, todo mundo tem razão. Porque na convivência, sempre todo mundo tem razão. Ninguém não tem razão. E aí disputam-se as razões. O que nos leva a pensar que, na vida em sociedade, nós precisamos três características que a gente pode refletir. Desenvolver a compreensão, desenvolver a sensibilidade, desenvolver o sentimento.
Desenvolver a compreensão, diz Emmanuel, quem não está disposto a tolerar, não é digno de conviver e servir. Emmanuel sempre com algumas reflexões que, né, tolerar não no sentido de aguentar, mas de compreender, desenvolver a compreensão. Por exemplo, dizem que um homem estava colocando flores no túmulo de um falecido seu. Ele olha no túmulo ao lado e tem um chinês colocando um prato de arroz. Ele se vira para o chinês e pergunta: você acredita que o seu falecido virá comer o arroz? Ele responde: sim, quando o seu vier cheirar as flores. Pontos de vistas, né, turma? Vejam, desenvolver a compreensão. Compreender a visão do outro. Não significa concordar, mas compreender. Eu posso até não concordar em nada, mas eu preciso compreender pela visão dele. A empatia. Saber me colocar no lugar do outro para ver se, com a visão dele, eu não teria o mesmo comportamento. O que não significa excusá-lo, mas perceber que há alguma lógica na visão dele. Reducionista ou sofismática, mas existe um fundamento para ele. Desenvolver a compreensão, desenvolver a sensibilidade. Não somente compreender o outro, mas perceber a outra pessoa, ser sensível a ela. Outro exemplo, há pessoas que se dizem verdadeiras. Vocês já devem ter se deparado com alguma delas em algum momento na nossa jornada. Para mim, a verdade está acima de tudo. Doa quem doer. Geralmente são assim as falas. Eu falo e pronto. Né? Ok, seja verdadeiro, mas não seja ofensivo. Porque a verdade, ela não pode escandalizar. A verdade, dizia Francis Bacon, não é filha da autoridade, mas sim filha do tempo. Do tempo. E nos leva ao Eclesiastes, lá no capítulo 3, versículo também 3º do Velho Testamento. Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de falar, há tempo de ouvir, e outros tempos que são colocados ao longo do capítulo. Há tempo de falar, há tempo de ouvir. E qual é o tempo de falar, turma, quando o interlocutor está no tempo de ouvir? Porque senão, estaremos jogando pérolas aos porcos. Porque uma verdade dita para ouvidos mentirosos, ela pode se transformar em mentira. No diálogo de Jesus com Pilatos, Pilatos lhe faz 3 perguntas para Jesus, né? A primeira delas que ele faz é: sois rei? Tu o dizes, ou segundo Lucas, meu reino não é desse mundo. Aí tem a segunda pergunta: o que viestes aqui fazer? E Jesus responde: dar o testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Essa foi a resposta dada para Jesus: o silêncio. Verdade, turma, ela é um valor tão nobre que não se fala para ouvidos mentirosos, para ouvidos que possam sofismá-la, alterá-la conforme querem. A verdade, ela é comedida, ela tem hora, tem a forma, e há aqueles que dizem: não, eu sou assim, verdadeiro. Falo de bate-pronto, eu vou falar umas poucas e boas. Primeiro, não são poucas e boas, né? Muito menos boas, porque quando a gente está cheio de raiva, aí que não são boas mesmo, né? Então, ser sensível não é mentir, mas ponderar a hora da verdade. Que é a hora que o interlocutor vai saber ouvir. Isso é ser sensível. Ser verdadeiro, mas não ser ofensivo. Muitas vezes, em um diálogo ou um debate, né,
Debate pressupõe disputa, vencedor, diálogo já pressupõe uma troca de ideias. Um diz algo e o outro diz assim, eu discordo de você. Tá certo? Ele está correto. Mas poderia ser dito de maneira diferente. Posso dizer a mesma coisa, mas com sensibilidade, eu posso dizer de maneira diferente. Dizendo, em vez de discordo de você, dizer, interessante essa sua ideia, mas eu penso de maneira diferente de você. E aí ele vai dizer, como você pensa? Agora, se eu disser discordo de você, ele pode pensar, quem é ele para discordar de mim? Dependendo do momento que a pessoa tiver, né? Já cria uma contenda mental ali, né? Pode se dar ali uma rixa mental, né? Às vezes, coisa bem simples, turma. Você chega no hospital, por exemplo, num consultório, tem lá, assim, escrito, sala de espera. E é verdade, né? Você vai esperar com ninguém ali, né? Um chá de cadeira. Mas eu posso ser mais sensível e dizer recepção. Eu vou continuar esperando do mesmo jeito, né? Mas me sentindo recepcionado e não decepcionado. Posso ser verdadeiro. Basta não ser ofensivo. Saber ponderar. Né? Saber usar as palavras cuja função, nessa questão 766, dizem os espíritos, é para vivermos em sociedade. E se olharmos o Evangelho de João, lá no seu primeiro capítulo, que nos remete ao Gênesis, no primeiro capítulo, veremos que a função da palavra, do verbo, é criar. Tudo que foi feito por causa do verbo. Essa frase do evangelista João nos leva ao Gênesis, porque na parábola da criação, tudo que foi feito com a precedência da expressão. E Deus disse, haja luz. E Deus disse, cresça as ervas. Ou seja, a palavra ela só tem uma finalidade, criar. Agora, quando nós a usamos para destruir, desvirtuamos o seu sentido, que é criar única e exclusivamente. Então, numa convivência, como nos fala Emmanuel, quando tua palavra não ajuda, cala-te. E acrescenta ele, todas as vezes que disseres algo a respeito da conduta de teu semelhante, estarás tu na condição de fazer melhor do que ele. Sensibilidade. E desenvolver o sentimento, né? Não só compreender, não só perceber a outra pessoa, mas senti-la, sentir a outra pessoa. Lidar com as adversidades, lidar com aquilo que as pessoas fazem que nos desagrada, ou com o que fazemos que desagrada as pessoas, ter o sentimento para envolver a outra pessoa. Mas, normalmente, né, turma, o sentimento que temos da convivência, que mais aparece, geralmente, que nós temos é a mágoa. E usamos o verbo magoar de forma errada. O verbo, o verbo magoar é um verbo pronominal, é um verbo reflexivo. Para conjugá-lo, eu preciso de um pronome pessoal. Por exemplo, eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa, nós nos magoamos, vós vos magoais, ele se magoa. Okay? Mas como nós usamos, geralmente, ele me magoa, e o correto seria eu me magoo com ele. Porque a mágoa é um sentimento que eu desenvolvo, e não o outro que me põe. A mágoa é minha reação ante a ação do outro. A mágoa é uma demonstração, em alguns momentos, de egoísmo profundo. Quando que alguém me magoa? Quando alguém não faz aquilo que eu gostaria que me fizesse. Ou seja, ele não correspondeu à minha expectativa, mas eu não avaliei que era a expectativa da própria pessoa. Por isso, eu me magoo, e não ele me magoa. Eu me magoo com você porque eu é que decidi magoar-me.
Como nos fala André Luiz, guardar a mágoa é permanecer na sombra. Né? A pessoa me magoa, por exemplo, e ela vai dormir, comer, e eu não durmo e perco o apetite. Né? E é ela que me magoa. Eu me magoei com ela. Eu pedi mais do que ela poderia fazer. Eu esperei mais do que ela poderia fazer. Ela não fez o que eu queria. Ela não fez o que eu determinava. E aí surge a mágoa. Né? A mágoa, ela é um veneno que eu tomo e quero que o outro, às vezes, morra. E ele não morre de jeito nenhum. E aí eu fico magoado. Vamos imaginar Jesus? Nós podemos fazer isso. Na questão 625, é o nosso modelo e guia. Aliás, são dois elementos, né? Guia a gente segue, modelo a gente copia. Jesus é para ser seguido e copiado, né? Ctrl C, Ctrl V. Como é que ele faz? Pá, Ctrl C. Como é que eu vou fazer? Pá, Ctrl V. Né? O simples assim, né, turma? O que nos leva a pensar que tudo que eu fizer ou for fazer, eu preciso primeiro pensar como Jesus faria e o que eu vou fazer. Aí eu estou seguindo a questão 625, modelo, né? Mas Jesus, ele escolheu, literalmente, a dedo as pessoas que iriam segui-lo. Ele nominou 12 homens, 12 melhores ali, né? Esses são os caras, né? Nominando Levi, João, Simão, Judas, Bartolomeu, e aí foi chamando um por um os 12 melhores. Vamos analisar? Um trai, o outro nega, e 9 fogem quando ele é preso. Olha que turma boa. Só um ficou lá perto, João, o jovem. Né? Mas vejam, Jesus é crucificado e apresenta-se para esses, com exceção de Judas, que se apresentou antes. Se apresenta para esses 11 e diz o quê? Se fôssemos nós, por exemplo, vamos imaginar? Se fôssemos nós, o que nós diríamos? Magoei. Vocês que andaram comigo, a hora que eu precisei, vocês fugiram. Eu estou decepcionado. Mas o que Jesus disse? A paz esteja convosco. Né? Quando ele entra em Jerusalém, saudado, ovacionado, tapetes colocados no chão, flores, passam-se alguns dias, e essa mesma turma diz o que para ele? Crucifique-o. Ele é içado, né, à cruz, e lá da cruz ele olha para a turma e diz o quê? Vamos fazer novamente esse movimento? Se fôssemos nós, o que a gente diria? Pode deixar. Pode deixar. Deixa comigo. É esse o pagamento que vocês me dão, né? Eu curo aqui, curo ali, agora vocês fazem isso comigo. Estou magoado. Mas o que ele disse lá de cima, vai perdoar eles, eles não sabem o que fazem. Ele não se magoava, porque ele entendia o momento de cada pessoa, ele sabia a hora certa, como vemos no capítulo 16 do Evangelho de João. Muitas coisas ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Ou seja, agora não, basta o que eu estou ensinando. Depois, aguarde o momento certo. E algumas vezes, ou na maioria das vezes, nós queremos que as pessoas ajam como nós queremos. Falta-nos o sentimento, né, para lidar com as pessoas. Não que isso seja uma receita, tá, turma? Mas conviver, viver em sociedade, sem desenvolver a compreensão, sem desenvolver a sensibilidade, sem desenvolver o sentimento, é como se vivêssemos no isolamento, como se vivêssemos sozinhos. Quando o nosso amor exige, é como se não amássemos. Porque a convivência
É esse exercício de fazer o melhor que eu puder. Como diz Emmanuel, se queres vencer na vida, trabalhe e deixa Deus decidir. Mas não trabalhes pensando somente no resultado. Trabalhe o mais que puder. Trabalhe o mais silenciosamente que puder. Trabalhe o mais amorosamente que puder e deixa o resto a Deus. Que te deu a chance de viver e servir. A vida em sociedade é isso. A vida em sociedade, parafraseando Herculano Pires, quando ele se refere ao centro espírita, para viver em sociedade, a nossa missão não é servir a Deus através do mundo, é servir o mundo através de Deus. Porque o mundo nada pode dar a Deus, senão o cumprimento das suas próprias leis. E as suas leis se resumem no amar, no amor, no conviver amorosamente, afetuosamente. Aquele amor cantado e decantado pelo apóstolo Paulo, turma, lá no capítulo 13 da carta primeira aos Coríntios, que ele descreve o amor, que o amor não se ensoberbece, né? O amor não é vaidoso, soberbo. O amor não arde em ciúmes. O amor nada exige. O amor tudo crê. O amor tudo ama. Esse é o amor. Esse é o amor. E não aquela paixão cantada por Luís de Camões, lá no século XVI, o seu poema Cântico ao Amor, que trata do amor sensação, e não do amor sentimento que Paulo tratou. O amor sensação, ele nos confunde, como escreveu Camões. É possível isso, turma. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andando por entre as gentes. É um nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É ter para quem, com quem nos mata, lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Qualquer semelhança com a música Monte Castelo, do Renato Russo, tá? Não é mera coincidência, tá? É uma compilação muito bem feita, porque Renato Russo, ao amor, né? Ele soma ao amor sentimento, o amor sensação, para dizer que, quanto aqui estamos, nós nos confundimos e muitas vezes nos perdemos nas sensações, esquecendo-nos do sentimento. E, paradoxalmente, ele dá nome a essa música de Monte Castelo. Porque, paradoxalmente, ele faz alusão àquele povo pacífico, não beligerante, que vai para a Segunda Guerra, na tomada do Monte Castelo, com aqueles seus chamados irmãos. E aí ele acha, né, uma incongruência, uma conformidade, e põe justamente no amor o título de Monte Castelo, para que reflitamos se na convivência, né, no afã de amar, não estamos oprimindo, se na convivência, no afã de envolver as pessoas, não estamos nos isolando, se estamos somente cuidando de nós mesmos e não olhando os demais. E encerrando, uma parábola que diz que um homem chamado Zantur, um religioso muçulmano, que fazia suas orações todos os dias, as 5 orações. Uma vez por dia, ele ia à mesquita, né? E um dia, ele, subindo a escadaria da mesquita, ele se encontra com um mendigo. Ele pede um donativo. Zantur põe a mão no bolso, né, ali na túnica, tira uma moeda, dá àquele homem, mas senta-se com ele ali na escadaria e começa a perguntar sobre a vida dele, né? Por que ele estava naquela condição, e o que mais ele poderia fazer para ajudá-lo, e não fosse só mais uma esmola. E não passe
de mágica, aquele homem se transforma num Elohim, equivalente à tradução judaica, um anjo. Se transforma num Elohim e diz: eu não sou um mendigo, eu vim amando de Alá, para medir e testar a bondade das pessoas. Então deu-me poder Alá para que as pessoas que fossem boas comigo, eu pudesse conceder a elas 5 minutos dentro da Gruta do Destino. Sabe o que era a Gruta do Destino, turma? A Gruta do Destino é onde se encontra o livro da vida. É o livro da vida, é onde se encontram todos os nossos nomes. Todos os nomes dos habitantes da Terra, com seu passado, presente e futuro. E foi dado a Zantur 5 minutos para que ele pudesse ficar na gruta, e deu a ele ainda uma pena, né? Uma caneta, uma borracha, um apagador, para que ele pudesse apagar o seu futuro e reescrever do jeito que ele quisesse. E o que ele ali estivesse escrito, aconteceria. E num passe de mágica, ele se vê dentro da gruta. Ele olha naquela mesa, um livro enorme, né? Ele abre o livro e percebe que os nomes nesse livro estão colocados em ordem alfabética. Logo, logo na primeira letra, a letra A, ele se depara com um nome que lhe era conhecido, Abdul. E se lembra de Abdul, né? Havia sido um juiz que o condenara à prisão por não ter pago uma dívida. Ele confere o passado escrito ali, né? E vê que de fato é o juiz. E aí, movido por um sentimento de justiça, né? Justiça, vingança, né, turma? Ele vai e apaga o futuro daquele juiz, que era um futuro de benesses, né? Que era um homem justo, e escreve dificuldades para o seu futuro. Embora tivesse feito um ato bom, não tinha a bondade na sua totalidade. Ele se vê justiçado, né? E segue. Na letra S, ele se depara com outro nome, Samira. E se lembra que Samira havia sido sua noiva, que rompeu o noivado, envergonhada da prisão de Zantur. E ele, então, não conformado com isso, né, primeiro ele confirma se tratar de Samira, porque, afinal, ele era justo, né, ele não queria prejudicar ninguém, senão aqueles que mereciam justiça, né, a vingança. E ele vai lá, olha o futuro de Samira, era um futuro belíssimo. Ele apaga aquele futuro e escreve um futuro de dificuldades. Dificuldades, inclusive que ela não se casaria. Que eu não sei se é bem dificuldade, né, turma? E aí, vingado, ele, ele finalmente ele chega na letra Z. Ele confere os nomes, né, e chega ali no seu, Zantur. Quando ele olha o passado, ele já se assusta, porque aqueles dois atos que ele acabara de praticar já estavam escritos ali. Ele se assustou, né? Olhou o seu futuro, dificuldades. Ação e reação, né? Ele então se acalma, pega o apagador. Quando ele vai apagar o seu futuro, acabaram os seus 5 minutos. E da mesma forma, ele se vê ali naquela escadaria conversando com o Elohim, né, o livro da vida aberto, com seu futuro expresso, ele com o apagador e a pena na mão, e nada pôde fazer para cuidar da sua vida, porque ficou cuidando negativamente da vida dos outros. Quando nós vivemos a vida preocupados com o prejuízo alheio, a vida, turma, ela se esvai como se fossem 5 minutos. E quando acordamos, acordamos na fila da reencarnação, aguardando alguns anos, se não décadas, se não séculos, para tentar voltar e refazer aquilo que não precisávamos ter feito. Porque a vida em sociedade é para nós crescermos, não nos prejudicar. É para nós nos elevarmos, não nos rebaixar. Bom? Então, essa foi a nossa reflexão de hoje a respeito da lei de sociedade. Que Jesus nos abençoe.
e nos ajude e nos ilumine a todos. Que assim seja, Marcinho. Fácil, né? Mas maravilhoso. Muito obrigada. Bom, gente, então vamos passando para a nossa vibração. Só colocando, acho que a gente pode dar uma